Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, juntamente com Nossa Senhora de Guadalupe. E o evangelho que nos é proposto para a festa de Santa Rosa de Lima, ele é muito propício para a festa que nós estamos celebrando, mas propício para todos nós. Porque consiste exatamente num ponto fundamental da vida cristã: escolher Cristo e, por causa de Cristo, estar disposto a renunciar qualquer coisa. Perceba que eu falei escolher Cristo e, por causa de Cristo, renunciar qualquer coisa. Eu não falei por causa de Cristo renunciar o pecado. Renunciar o pecado também. Renunciar o pecado principalmente, sem sombra de dúvidas. Mas por causa de Cristo renunciar aquilo que o Senhor pede para nós. Aquilo que o Senhor pede que seja renunciado. Então, diz aqui que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, e o homem o encontra. Esse tesouro é Deus, é a sua graça, é a amizade com Ele, e o homem que o encontra, cheio de alegria, vende todos os seus bens para adquirir aquele tesouro. Escolher é renunciar. Quem escolhe aquele tesouro, quem escolhe Cristo, deve estar disposto a renunciar qualquer coisa. E isso, meus santos, se aplica na vida de qualquer pessoa madura, né? Na nossa vida, nós experimentamos constantemente esta verdade, que escolher é renunciar. Você escolhe se casar com aquela mulher. Você, em tese, você renuncia todas as outras com quem você poderia se casar. Você escolhe aquele homem. Você renuncia todos os outros com quem você poderia se casar. Você segue a vida religiosa, você se torna sacerdote. Você renuncia todo outro tipo de vida que você poderia ter, porque você escolheu algo e, consequentemente, você renunciou tudo aquilo que ou é incompatível com aquela escolha, ou que, de alguma maneira, impossibilita uma entrega, uma vivência profunda, verdadeira, radical daquilo que você escolheu. Então, escolher é renunciar. Ora, você escolheu vir à quaresma de São Miguel. Você renunciou
dormir um pouquinho mais. Você escolheu vir à missa aqui no Cristo Rei. Você renunciou participar da Santa Missa em um outro lugar. Então, na nossa vida, nós experimentamos constantemente esta renúncia. Na vida espiritual, isso se aplica de uma maneira ainda mais profunda. Você escolhe Cristo, você renuncia o mundo, você renuncia a Satanás, o pecado, você renuncia a você mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você escolheu Cristo, você ganhou o Cristo e você perdeu a si mesmo. A pergunta é: vale a pena esta troca? Não me responda rapidamente. Vale, padre? Claro que vale. Eu sei que vale, claro que vale. Mas você precisa responder a esta pergunta no concreto da sua vida. Constantemente, quando você diz: Senhor, eu escolho a Ti e a Tua vontade. Eu escolho a Ti e os Teus sonhos. Eu escolho a Ti e os Teus projetos. E, ao mesmo tempo, eu renuncio a mim mesmo, aos meus sonhos, aos meus projetos. É bonito de se falar, mas não é fácil de se viver. Vocês têm consciência disso? Pois bem, então vamos ver isso que se aplica de uma maneira profunda na vida de Santa Rosa de Lima, que foi batizada, que nasceu no dia 30 de abril de 1586 e foi batizada Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores e Oliva. Nome grande, né? Nome comprido. Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores e Oliva. Ela era a terceira de 11 filhos. Pois bem, diz que ela desde pequenininha era muito elogiada pela sua beleza. Era uma menina piedosa e uma menina bela, tão bela que as pessoas diziam que ela era bela como uma rosa. Daí vem Rosa de Lima. Lima, né, a capital do Peru. Então, ela era bela, muito bonita. E aqueles elogios foram caindo cada vez mais no seu coração. E cuidado, meus santos, que os elogios podem perverter, podem desviar uma pessoa do caminho certo. Qualquer elogio, sejam os elogios sobre realidades materiais, a beleza, a capacidade que a pessoa tem de realizar algo, seja até mesmo o elogio que diz respeito às realidades mais espirituais. Nossa, como você é santo, como você é piedoso, como você é piedosa. Cuidado, que o diabo é astuto e vai insuflando vaidade, de modo que nós somos tentados a voltar os nossos olhos para nós mesmos. É verdade, eu sou piedoso. É verdade, eu sou muito religioso. É verdade, eu sou bonito, eu sou bonita. E aí você vai se esquecendo de Deus e vai se atendo, vai focando a sua atenção naquelas realidades que não são Deus. E isso pode, com muita facilidade, afastar você de Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia, né, que ela era muito preocupada com as suas mãos, com os seus cabelos, menininha ainda, né? E isso começou a desviá-la de Deus, porque ela estava muito atrelada, amarrada, apegada a essas realidades que pouco a pouco a desviavam das coisas espirituais. Então, ter muito cuidado, isto é, incentivar nas crianças, incentivar nos seus filhos o amor às realidades celestes
E ter muito cuidado com algum elogio. Não se quer dizer que você não possa valorizar, elogiar algo que um filho faz para animá-lo naquele caminho. Mas tudo com muito equilíbrio. Porque nós somos seres doentes, meus irmãos. Nós temos o pecado original em nós. E com facilidade, aquilo que em si até que não era mal, aquele elogio, pode se tornar um veneno. E aí, Santa Rosa de Lima, percebendo isso no seu coração, um dia, rezando, Deus diz: Rosa, entrega-te toda a mim. Ela que já tinha se tornado um ótimo partido na sua cidade. Uma menina virtuosa, prendada, piedosa. A sua família era uma família abastada na cidade. E ela começou a se sentir, nosso Senhor a chamava a ela se entregar totalmente a Ele. E ela não pensou duas vezes, ela respondeu sim. Rosa, entrega-te toda a mim. Dá-me a ti mesma toda a mim. E ela compreendeu que nosso Senhor queria que a Ele ela se consagrasse. E ela começou então a nutrir no seu coração o desejo de se entregar a Deus totalmente na vida religiosa. Neste período, os seus pais empobrecem. Seu pai perde tudo. E ela vai viver quase que na miséria. Ela se torna empregada doméstica. Ela vai trabalhar na lavoura. Ela vai costurar e vai bordar. Durante o dia, trabalhando em alguma casa ou na lavoura. À noite até tarde, costurando e bordando para melhorar as condições financeiras da sua casa, mas sem se descuidar da vida espiritual. Meus irmãos, Santa Rosa de Lima é um exemplo para nós. Com quanta facilidade, quando a nossa vida se atarefa, quando nós estamos atarefados, nós abandonamos a vida espiritual. Com quanta facilidade nós nos isentamos de rezar de uma maneira até assim meio que justificada. Ah, mas eu trabalhei demais hoje. Ah, mas eu fiz muita coisa, eu posso não rezar. E você se justifica. Santa Rosa de Lima isso não fazia. Porque ela sabia que primeiramente ela precisava alimentar a sua alma. Ela sabia que primeiramente ela vivia para a sua amizade com Deus. E ela sabia escolher a melhor parte. Que hoje, meus santos, nesta celebração em que nós recordamos Santa Rosa de Lima, que nós peçamos a Deus, por intercessão dela, esta sabedoria. Que ela interceda por nós, para que nós saibamos também valorizar a nossa vida de oração e não largá-la por nada. E eu gostaria que cada um aqui acolhesse este convite, levando muito a sério, porque talvez, eu possa estar enganado, mas talvez, não poucas pessoas aqui mesmo, nesta igreja, com muita facilidade, abandone a vida espiritual. Isto é, deixa de rezar, reza de uma maneira superficial, e aí, é claro, aquela situação difícil que me levaria a um exercício profundo da virtude, faz com que eu abandone a oração. Ah, a minha vida é muito cheia. E é verdade, a sua vida é muito cheia mesmo. Mas é exatamente ali naquela vida cheia que você iria exercitar esse espírito de penitência, de sacrifício, virtude. E aí você, ao invés de fazer daquela situação difícil um trampolim para Deus, você deixa que aquela vida difícil o afaste de Deus. Então Santa Rosa de Lima ali, dedicada à sua vida de oração, não obstante a sua vida muito sacrificada. E diz então, lembra que nosso Senhor pediu que a Ele se desse totalmente, e ela não pensou duas vezes, a Ele se entregou, e estava marcada a entrada no convento.
ela ia ser religiosa, ela ia realizar aquilo que ela tinha desejado, se entregar completamente a Deus. E diz, então, meus irmãos, que no dia da sua entrada, ela não conseguiu se levantar de onde estava. Estava ali como que presa à cadeira, que não havia homens que conseguissem levantá-la dali. E ela percebeu, olha aqui que incrível, que não era a vontade de Deus que ela entrasse no convento. Mas como, padre? Pelo amor de Deus, nosso Senhor falou para ela, entrega-te totalmente a mim, dá-me a mim inteiramente. E ela aceitou, e Deus permitiu que ela entendesse isso. E por quê? Porque Deus quis que ela tivesse o que a Ele sacrificar. Isto é, Deus permitiu que ela nutrisse esta convicção de que deveria entrar no convento. Ela desejou, ela amou a ideia de entrar no convento. E no dia de entrar no convento, Deus disse, entrega a mim esta tua vontade, tão lícita e tão santa. Ela queria se entregar a Deus. E Deus pediu a renúncia desta vontade e ela a Deus sacrificou. Por quê? Porque ela quis se configurar também a Cristo, que isto viveu. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Percebe aqui, Jesus Cristo, ele também se conformou à vontade de Deus. Jesus Cristo que disse a nós, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ele também se renunciou a si mesmo para fazer em tudo a vontade do Pai. Não é fácil, meus irmãos. Eu gostaria que vocês compreendessem e peço a Deus a graça de conseguir expressar isso de uma maneira adequada para que todos aqui vejam com clareza e crueza a exigência da renúncia de nós mesmos para que nós supliquemos a graça. Porque senão você vai ouvir isso como se fosse a coisa mais óbvia e até mesmo fácil, e você não suplica a graça de viver isso na sua vida. Isto é, meu Deus, eu preciso estar disposto a me renunciar. Não é apenas a renunciar a Satanás e a todas as suas obras. Mas se eu quero ser santo, eu preciso estar disposto a renunciar até a coisas lícitas que eu desejei, mas que tu queres diferente para mim. Quem aqui está disposto a abraçar a vontade de Deus e não a sua própria? Quem aqui está disposto a abraçar os sonhos de Deus e não os próprios? Mesmo que os próprios sejam sonhos bons, tá? Eu não estou falando de sonhos maus. Eu estou falando de sonhos bons. Eu estou falando de projetos, à primeira vista, projetos santos. Imagine alguém que quer se casar e percebe que os planos de Deus é que aquela pessoa não se case, mas se consagre a Ele neste mundo. Alguém que quer ter filhos e quer ter muitos filhos, e Deus pede àquele casal a renúncia deste sonho, ou talvez lutar muito para alcançá-lo, o que outras famílias alcançam com tanta facilidade. Outros que não têm uma condição financeira segura, tão boa, e Deus concede a eles uma fecundidade generosa, que eles percebem que são chamados a terem muitos filhos e dizem, nossa, se eu abraçar a vontade de Deus, eu nunca vou fazer aquelas viagens que eu gostaria de fazer.
Eu nunca terei uma vida tão confortável quanto gostaria de ter. Mas você terá o céu. Você nunca vai conhecer a Europa. Você nunca vai viajar para os Estados Unidos. E talvez você nunca tenha um iPhone do ano. Você vai ser pobre. Mas você vai ser rico da graça de Deus. Você nunca vai realizar os sonhos que você nutriu aqui na terra. Mas você vai alcançar o céu. O que para você é mais importante? Entende, meus santos? Isto é, não é fácil, mas nós precisamos pedir a Deus esta graça de abraçar a vontade de Deus. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor, mesmo que me pareça má, mesmo que me pareça desagradável. São Thomas More disse isso preso na Torre de Londres. A vontade de Deus, mesmo que nos pareça má, é sempre ótima. A vontade de Deus, mesmo que má, no sentido de que desagradável, dolorosa, não desejável, mesmo que ela se me apresente assim, ela é sempre ótima. Por quê? Porque é vontade de Deus. E porque aquilo que Deus quer para mim é sempre o melhor, porque é para a minha salvação. E porque eu quero fazer em tudo a vontade de Deus, porque foi assim que agiu o meu Senhor. Ele em tudo fez a vontade do Pai. Porque assim fizeram os amigos de Deus, assim fez a Virgem Maria, que diz, faça-se em mim conforme disseste. Assim fez São José, que abraçou a vontade de Deus na sua vida e a amou. E assim fizeram todos os santos. E se nós, meus santos, não apenas quisermos ir para o céu, mas se nós quisermos ser felizes já aqui na terra, nós precisamos aprender a amar a vontade de Deus. E amar a vontade de Deus nem sempre, à primeira vista, amável e gozosa. Então nós precisamos pedir a Deus que nos socorra com a sua graça. Pedir a Deus que Ele conceda a nós a virtude necessária, a graça necessária, para que nós consigamos dar este passo de fé. E diz então que Santa Rosa de Lima, percebendo que esta era a vontade de Deus, a abraçou e a abraçou com alegria. Ela não abraçou a vontade de Deus com um bico deste tamanho, com raiva. Deus não quer mais que eu entre no convento. Tá bom, que jeito, né? A vontade dele é a melhor. Não. É esta a tua vontade, Senhor? Pois eu vou amar a tua vontade. E diz então que ela se consagrou à ordem terceira dominicana, isto é, ela ia viver os votos religiosos no século, no mundo, fora do convento. E se dedicava ao cuidado dos pobres, dos doentes. Ela vivia numa profunda penitência. Em casa, ela tinha uma coroa de espinhos que ela usava como penitência, porque ela dizia, o meu Senhor, o amado da minha alma, o meu esposo, ele também usou uma coroa de espinhos. Então ela queria se configurar a Cristo. Isto é, da mesma maneira que Jesus renunciou à sua vontade, né? Renunciou à própria vontade, para fazer a vontade do Pai, ela fez. Da mesma maneira que Jesus fez penitência, ela fazia. Da mesma maneira que Jesus usava uma coroa de espinhos, ela usava. Talvez, meus santos, você não use uma coroa de espinhos, nem faça penitências tão rigorosas quanto, mas nós precisamos entrar neste mesmo espírito de renúncia, de abandono da própria vontade e aderindo cada vez mais à vontade de nosso Senhor. E aí, nas pequenas coisas que vão nos capacitando a abraçar vontades maiores de Deus, nas pequenas renúncias que vão nos capacitando a viver maiores renúncias com um amor cada vez maior a nosso Senhor,
nós vamos nos configurando a Ele e vamos progredindo neste caminho de santificação. Mas nós precisamos identificar em nós esta resistência que existe, isto é, de não querer a vontade de Deus, de querer fazer as coisas do meu jeito, de querer que Deus queira o que eu quero, e não aprender a querer o que Deus quer. E isso é uma luta cotidiana nas almas já em processo de conversão, que vem à missa, que comunga, que se confessa, que tem devoções e piedades, mas que estão constantemente numa queda de braço, querendo vencer Deus, quando precisamos ser vencidos por Deus. Que quando Deus vence, no fundo, nós é que ganhamos, porque a vitória de Deus é sempre para o nosso bem. Então Santa Rosa de Lima foi crescendo cada vez mais nessa intimidade. Diz que ela era muito conhecida por todos, querida por todos, porque era uma mulher de profunda oração. Quando as pessoas queriam obter a graça da conversão de alguém, iam a ela e pediam que ela rezasse pela conversão daquele pecador. Olha aqui, meus irmãos, que graça maravilhosa nós então apresentarmos a Santa Rosa de Lima, o nosso coração às vezes tão apegado, tão enraizado em realidades, às vezes até pecaminosas, que nos impedem de uma conversão verdadeira, que nos impedem de um progresso verdadeiro na vida espiritual. Pedir a intercessão dela, pedir a intercessão de Santa Rosa de Lima, por aqueles por quem estamos rezando. Se eu pedisse aqui, levante a mão quem está fazendo a quaresma de São Miguel, não apenas por si, mas por outras pessoas. Muitos, se não todos, levantaríamos a mão dizendo, eu estou aqui, estou rezando por mim, mas eu também estou rezando por esta e essa pessoa, pela conversão dessas pessoas, pelo progresso espiritual dessas pessoas. Peçamos a intercessão de Santa Rosa de Lima. Peçamos, agora lembremos-nos, apliquemos a nós e também apliquemos a outros. Peçamos por nós e peçamos pelos outros, mas precisamos reconhecer de que ainda somos muito apegados à nossa vontade. E hoje celebramos esta santa, que foi tão desapegada de si mesma, fazendo em tudo a vontade de Deus. Que hoje, meus irmãos, por intercessão de Santa Rosa de Lima, apresentemos a Deus os nossos corações e os corações daqueles por quem nós estamos suplicando tantas graças do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.